a IA já é uma coisa da década de 50. Se a gente vai mais para trás, esse sonho do humano de ter o Frankenstein, o Golem dos judeus, é um sonho que o humano tem de criar uma inteligência fora de si, uma cópia de si, que é muito antiga. Só que agora já existia todo o estudo, desde Alan Turing, se conectou com o quê? Com meio que o acaso que, beleza, uma placa de vídeo roda super bem esse negócio aqui. E foi onde estourou, né? Começou a estourar, digamos, as pesquisas. Mas ainda era uma coisa que, né, não se falava. Não, 2012, só na academia. Na academia. Então, assim, dentro da academia virou uma sensação. Caramba, redes neurais, um monte de gente começou a trabalhar. Mas pro público, não existia. Tanto é que, assim, IA está virando agora, porque esse trabalho das redes neurais começou, digamos, em 2012. Já existia tudo antes que meio que ia pra frente, mas não ia pra frente, mas não ia. E ficou ali. 2012 teve esse marco e levou até 2022, digamos assim. 2017 eu diria que foi um ponto importante também, 2017 foi o segundo grande marco, que foi a publicação de um artigo chamado Attention is All You Need, feito pela Google, o pessoal da Google. Pelo pessoal do DeepMind, né, do Google, que foi o pessoal que criou o AlphaGo lá, que não sei se você já viu o documentário, é maravilhoso. O documentário é demais. Que é o AlphaZero também, AlphaStar, todos esses... Que o Deep Blue vencia no xadrez e o AlphaGo, não é? Venceu no Go. Que é muito mais possibilidades absurdas, né, naquele jogo. Exato. O xadrez já é absurdo, o Go é infinitamente absurdo. Ele dizem, né, que é infinito, que tipo assim, que existem mais possibilidades em Go do que estrelas e tal. Então, por isso que precisava de uma rede bem mais complexa para conseguir. Mas aí, 2017, Attention is All You Need. O pessoal da Google criou uma nova arquitetura de redes neurais. Então, rede neural, primeiro, muita coisa começou a usar redes neurais. Então, redes neurais começou a ser usado para identificação de imagem, para gerar texto, para identificar padrões de climático, um monte de coisa. Só que ainda rudimentar, estava nascendo. Nossa, tá legal, dá pra gente trabalhar, não é mais uma coisa idiota. Em 2017, o pessoal da Google descobriu um jeito, uma arquitetura chamada Transformer, que era a arquitetura do geração da IA generativa. Ela basicamente conseguia... Imagina você tentar analisar texto por uma inteligência artificial, é muito difícil, mesmo uma rede neural. Você tem que entender semântica da coisa, estrutura. Assim, fazer um corretor é fácil, porque corretor compara, essa palavra não existe, tem uma próxima que existe, corretor. Né? Mais ou menos fácil. Mas você realmente entender um texto, trabalhar um texto, um significado complexo, estou falando aqui de filosofia, e uma máquina interpretar isso, era muito difícil. E as máquinas estavam tentando fazer isso, mas estavam falhando. E aí, a grande sacada desse sistema de Transformer é que ele percebeu que você não precisa tentar pegar todas as palavras de uma frase de uma vez e entender o significado. Até porque, em frases parecidas, os significados mudam. Então, se eu falar assim, manga pode ser uma fruta, pode ser uma manga de blusa. E o contexto vai dar se é um ou se é outro. Né? E mesmo palavras com o mesmo significado, às vezes é uma ironia que você está usando. Você não está usando o significado literal da palavra. Pegar um ônibus, né? Exato. Não tá pegando o ônibus com a mão. Se o cara entender que pegar é isso aqui, ele vai entender tudo errado. Então, assim, a comunicação humana é complexa demais. E aí esse Attention is All You Need é o sistema de atenção. Ele criou um jeito de que na primeira camada dos neurônios, você não vai pegar a frase inteira. Eu vou primeiro relacionar as palavras mais importantes. Então ele cria um mecanismo de entender qual o núcleo de uma frase. Então se eu falar assim, a frase, o Vilela pegou um ônibus, primeira coisa importante é ônibus e Vilela. Eu estou estabelecendo uma... Se eu tivesse que isolar todas as outras palavras, se eu sobrasse ônibus e Vilela, você entende alguma coisa. Claro. Você não vai saber se ele pegou, se ele desceu, mas ônibus e Vilela é o núcleo dessa frase. E depois, no próximo caminho, assim, ok, já sei quem é Vilela. Quem é Vilela? Vilela pode ser um nome, muitas coisas. Ah, não, deve ser esse cara. O Vilela, nesse contexto, é o Rogério Vilela. Ônibus, pode ser ônibus espacial. Não, nesse contexto, ônibus é ônibus. Identificou, juntou. Agora no próximo, pegou. Pegou, nesse contexto de ônibus e Vilela, não vai ser pegou de pegar Jujuba, vai ser um pegou de subir. E assim, esse mecanismo, que foi genial, abriu a possibilidade dessas IAs, essas LLMs, Large Language Models, modelos de geração de texto, de linguagem natural, não é mais aquele linguagem técnica, né, que você tem que jogar antigamente no Google, você tinha que escrever de um jeito muito certinho para dar certo. Né? Hoje você fala de um jeito que você quiser. Escreve de qualquer jeito, incrível como e o que é louco é que quem criou isso, né, foi o laboratório do Google. E o Google tem a base de dados, usuários, e o que é o natural tu pensar? Bom, quem vai estourar é o Google. Só que quem que estourou isso, né? Tipo assim, em 2022 estoura isso. É como se fosse a Xerox lá e a Apple. Porque a Apple foi lá, olhou, porque o pessoal do laboratório de inovação da Xerox estava lá com o mouse, com o tecladinho lá nos negócios. O Steve Jobs chegou lá, opa, legal isso aí. Eu achei que você quer, tô nem aí pra isso aí. O Google criou, ele tem milhões de projetos lá dentro, né? E meio que assim, era legal, mais um.
Só que tinha uma empresa que há muitos anos já tinha sido investida pelo Elon Musk, que é a briga do Elon Musk hoje é por isso, porque ele investiu, acho que foi mais de 100 milhões de dólares, numa empresa OpenAI, uma empresa aberta, porque esses caras entenderam, cara, esse negócio aqui, depois que essas redes neurais aí, vai dar um rolo. Esse negócio vai virar um supercomputador, vai virar uma super AI, vai dominar o mundo. Então é importante que a gente coloque isso ao favor da humanidade. Então vamos criar aqui uma empresa chamada OpenAI, que vai fazer com que a gente evolua isso para o bem da humanidade. Chegou vários investidores, um deles o Elon Musk, e botou 100 milhões de dólares lá. E a OpenAI foi fazendo esse negócio. A OpenAI aproveitou esse estudo do Google e começou a criar os seus Transformers. Como eles mesmos falam, eles são muito ruins de nome. O chat GPT de Transformers. É do mecanismo de transformação. Então é só isso. Eles botaram lá, e daí em 2022, em novembro de 2022, eles lançam uma ferramenta de teste. Eles não sabiam que ia estourar. E isso tá na carta do Sam Altman desse ano que ele escreveu. Ah, é? Ele não sabia. Por isso que o nome é ruim, assim, eles acharam que não ia fazer o sucesso que foi, eles não tinham nem estrutura pra... Não tinha estrutura, lançou. que caiu, etc. E assim, eles lançaram um negócio pra quê? Pra testar. Eles falaram, cara, vamos botar para as pessoas testarem pra gente melhorar a ferramenta. E o negócio explodiu de uma maneira incrível, que assim, ele conseguiu superar o número foram de 100 milhões de usuários, 10 milhões de usuários, em menos de tempo, em 2 dias. Foi o mais rápido rede. Mais rápido que Instagram, do que YouTube, do que qualquer outra rede de número de usuários. E ali começou a se ver uma utilidade, mesmo no ChatGPT 3.5, que não era lá, Sim, bem ruim. todas essas coisas, mas o que acontece? Pela primeira vez, a IA estava no bolso, na mão de todas as pessoas, porque, se isso tivesse acontecido lá em 2000, só as pessoas que tinham um computador em casa, talvez. Hoje em dia, qualquer pessoa com celular acessa ali o ChatGPT e pode conversar. E isso daí estourou de uma maneira que, quando eu olhei para isso, eu sou um cara que gosta muito de prever as ondas. Tanto que quando eu vendi minhas empresas e estava no meu sabático, eu estudei sobre a realidade aumentada, eu comprei todos os óculos que tinham na época. Quando a parte toda de descentralização, eu fui estudar Bitcoin, criptomoeda, etc. E eu entendi, cara, eu vou conversar com alguém, eu não consigo explicar muito simples, eu fazer a pessoa usar já, por exemplo, uma criptomoeda no dia a dia dela. O VR é um negócio pesado, você vai botar na tua cabeça ali, não consigo, mesmo se eu criar um universo ali, agora o ChatGPT eu só pego, abro aqui, meu sogro, por exemplo, foi na minha casa, ele, tu tá falando esse negócio já, tá ficando famoso, o que é esse negócio? Eu falei, tu quer conversar com Jesus? Ele, como assim? Que blasfêmia. Daí eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui alguns livros sobre Jesus, vou pegar trechos da Bíblia, ali, os livros Mateus, Marcos, etc., que falam sobre Jesus, vou treinar aqui a IA com base nisso, eu vou pedir para ela sempre conversar contigo com base em como Jesus falava. Ah, interessante. Eu fiz isso em 5 minutinhos, passei para ele ficar conversando em voz com a IA. Ele ficou maluco, ele passou o dia todo conversando com a IA. E ele falou assim, entendi. Filho, isso vai mudar tudo.